de hoje é escrito como um monólogo, que às vezes parece um diálogo e em outros momentos parece uma conversação entre 3 pessoas ou mais. No final das contas, sendo mais voltado para o público feminino, acabo fazendo uma pergunta em espanhol para a leitora. ¿Cuándo vas a sacar este abrigo? Lo que tenemos para hoy, Sanchos e Dulcineas. Eu sou a Larissa Bertolino, você está numa Garota Quixotesca, este canal que em parte gosta e se dedica a falar sobre literatura espanhola também. Não se preocupe, a nossa resenha de hoje não vai ser em espanhol, apesar da obra ser escrita neste idioma. Mais uma vez, assim como a semelhança do ano passado, no mês das mulheres, nós vamos falar sobre uma mulher espanhola. Neste caso, não é como no ano passado, que foi uma mulher que de fato existiu, é uma ficção, mas que representa muito a mulher espanhola do século XX e que acaba tocando a muitas brasileiras, inclusive ainda do século XXI. De fato, 5 Horas com Mário é uma das minhas novelas espanholas favoritas e ela é tão boa que em 1966 ela foi considerada uma das 100 melhores novelas do século XX. Para que você possa entender o que de fato acontece na cabeça e na vida dessa mulher criada pelo Miguel Delibes, nós temos que entender que a Espanha do século XX é uma Espanha muito característica, na verdade, desde a virada do século XIX para o século XX. No início, ali da geração de 98, nós tínhamos ainda uma monarquia e vão se seguir diversos regimes militares, golpes, como a ditadura do Primo Rivera, o franquismo na época da Segunda Guerra Mundial, entre outros regimes bem polarizados e totalitários em sua grande maioria. E é exatamente nesse cenário pós-guerra civil, com o Franco em auge, em ascensão, ali tomando conta da Espanha com mãos altamente autoritárias, que nós vamos conhecer a Menchú, Carmen Menchú, o seu apelido, o seu defunto marido, Mário, que estará ali sendo velado durante essas 5 horas anteriores ao enterro pela sua esposa, agora viúva. É uma obra muito interessante, historicamente falando e psicologicamente falando, a questão da personagem, porque se nós pararmos para pensar, é nesse período também do entreguerras, da ditadura, do franquismo e tudo mais, que nós temos as sufragistas, que não ocorreram apenas na Espanha, que nada mais eram do que mulheres que buscavam pelo sufrágio, né, o direito ao voto feminino, e alguns desses grupos reivindicavam outras questões também que seriam ali as bases do feminismo, mas as sufragistas, em resumo, seria a busca pelo direito político, direito ao voto. Mas a Menchú, na verdade, vai ser a representação do total oposto das sufragistas. Ela é a mulher que está no outro polo, conservadora. Como a obra é toda feita nesse sentido de monólogo, todas as falas que vêm dela, todos os posicionamentos que de fato vêm dela, vão reverberar vários sentimentos e posicionamentos que existiam nas mulheres, que existiam na sociedade na época e, consecutivamente, a grande parte destas mulheres. O nacional-catolicismo, a Espanha, assim como Portugal, tinha uma fé institucional ao lado do Estado. Na Espanha, onde a Santa Inquisição demora mais tempo a ser fechada, um conservadorismo social gritante, e que devido a todos esses regimes, tanto totalitário nesse período de 40, como na ditadura anterior e na Guerra Civil, entre outros momentos, produzindo um sentimento anticomunista muito forte, o que acaba sendo estendido para protestantes, para judeus e outros segmentos da sociedade que não necessariamente eram comunistas. E, por fim, um antiliberalismo quase tóxico e que dentro da sociedade e outras questões vai ser muito forte nas falas e nos pensamentos da Menchú. Por que eu digo nas falas da Menchú se é um monólogo? Ela vai estar ali conversando com o seu defunto marido, apesar que ele não se manifeste. E é interessante a forma como Delibes escreve. Nós vamos ter na voz da Menchú as falas dela, as falas do marido, em momentos em que ela está relembrando
cenas específicas do passado e ela cobra o posicionamento, a fala anterior para aquele corpo sem vida na sua frente. Vamos ter fala de outros personagens nesse flashback, mas especificamente porque dentro da Menchu há duas posições. A posição dessa mulher conservadora, dessa mulher estereotipada, dessa mãe de família, esposa fiel, mesmo sendo dedicada à família, não concorda com o marido que é professor universitário, provavelmente comunista porque é de esquerda. Só que em muitos momentos ela vai acabar confessando que concorda com a posição do Mário em algumas questões. Ela vai se permitir levantar dúvidas, perguntas sobre coisas que seriam altamente inquestionáveis para uma mulher espanhola da década de 40. Mesmo que logo em seguida, ao pronunciamento desses pensamentos, ela já os recrimine em primeira instância. Por isso que nós vamos ter a voz do Mário, a voz da sociedade na Menchu e a voz da própria Menchu que busca se entender o casamento, entender a relação, entender ao marido a quem ela tanto amava, mas que insistia em ser alguém contra o bom funcionamento da sociedade. Por isso a Menchu acaba se tornando uma personagem extremamente complexa e produzindo ao longo do todo o texto um fluxo de consciência, não só pela técnica literária de escrita, de se colocar vozes de outros personagens no meio daquela voz, mas inclusive pela pluralidade de voz da própria Menchu nas suas falas. Durante toda a noite, além do corpo do marido, uma coisa que estará sendo segurada pela nossa protagonista é uma Bíblia. A Bíblia do seu marido. Por mais que ela soubesse que o Mário não acreditava em totalidade no que tem naquele livro, ela descobre que ele o estudava a fundo. Ele está cheio de comentários, de rasuras, de rascunhos, textos sublinhados. E ao início de cada sessão, de cada capítulo do livro, dessas 5 horas, a Menchu ela lê e acaba servindo como epígrafe para cada capítulo um destes versos sublinhados pelo Mário. Cada um deles vai acabar exemplificando, ouvindo como provocação para as dúvidas, os questionamentos e os desabafos feitos pela personagem. 5 horas com Mário acaba reverberando algumas questões sociais dentro da Espanha franquista que ocorria. Como fica muito claro na relação de pensamento da Menchu frente à do Mário, com uma burguesia que assentia cada vez mais uma diminuição do proletariado. Burguesia essa que vivia das aparências. E talvez essa seja uma das maiores contradições que ela vai expor do marido, que sendo professor universitário e a faculdade de bicicleta que defendia o proletariado, tinha tantas regalias e direitos, usufruía de forma inclusive coerente, como sendo pertencente de fato a essa classe. E a partir disso, uma das maiores críticas que a Menchu vai fazer sobre si e sobre os outros, apesar da relação que ela se coloca sobre si seja muito sincera, muito aberta, muito clara, seja a vida de aparências que acabe tangendo a todos os espanhóis, mas especialmente a essa burguesia decadente. Mesmo mostrando que o marido, enquanto professor universitário, não é tão semelhante ao proletariado que ele diz defender, ainda assim ela vai mostrar como ele está numa situação também decadente, onde a atividade intelectual não possui retorno, e confessando ao final que o marido foi uma pessoa boa, por mais que ele esteja repleto de suas incoerências e na mente dela de suas loucuras por acreditar em certas coisas e deixar de acreditar em outras, ele foi um homem bom. A crise maior dessa mulher talvez seja com a imagem própria e não com a imagem do marido. Ela se considera boa, apesar de termos apenas a visão dela, o que nos é apresentado também nos faz crer, enquanto leitores, que Menchu é uma pessoa boa. Inclusive, por se entender no lugar em que está e ser muito sincera com, inclusive, suas próprias falhas. Mas a crise mais forte que nós podemos ter é essa mulher descrita como tantas mulheres espanholas neste período, na literatura desse período, como uma mulher forte,
como uma mulher que precisava estar ali para os seus filhos após a perda do pai, com fé, com garra. Não pode se deixar vencer pela depressão que ela se encontra agora, não só com a perda do seu companheiro de vida, mas com a possível crise, dúvidas de questões que para ela até então eram tão firmes e sólidas. 5 horas com Mário, desvendando a cabeça da Menchu, acaba mostrando a crise da mulher que ainda depende muito do que os homens pensam sobre ela, que renega o seu eu, a sua individualidade, a fim de desempenhar papéis ou se relacionar com demais papéis sociais que não tocam a sua vida e até mesmo a sua necessidade total de existência. E mesmo assim continuam se submetendo, entrando em crises e lutando para não ceder a essas crises. Parte desses papéis a serem desenvolvidos quase que categoricamente como frágil e forte ao mesmo tempo, em sua grande maioria não por uma escolha própria. E talvez seja a mais bela e sutil metáfora dentro do livro, a necessidade de reconhecer o suéter que nós usamos, saber a hora certa de retirar por escolha própria. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os nossos comentários sobre Em 5 Horas com Mário. Se você já teve contato com esse livro, já leu esse livro, coloca aqui embaixo o que você achou, os seus comentários que você queira compartilhar. Se você é mulher, que tipo de casaco, que tipo de suéter você acredita que precise tirar para manter a sua sanidade e defender o seu lugar no mundo. Essa semana continuamos nos vendo lá no Instagram. Semana que vem a gente se encontra aqui mais uma vez para falar dos 5 minutos e na semana que vem mais uma resenha, já que março é um mês um pouco mais prolongado. Enquanto isso, que nós possamos continuar saindo da biblioteca vendo muito além das manhãs de vento.